Olá, começa agora o Bom Dia Jacareí aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. Nesta segunda-feira, 20 de março, vamos conhecer como funciona o processo de compras aqui na Câmara de Jacareí. E o SESI de Jacareí abre inscrições para que artistas possam oferecer oficinas na cidade. Veja como participar. Ainda vamos conversar com o professor Fabiano Porto sobre tecnologia e inovação. No primeiro bloco, a jornalista Patrícia Staffa está aqui com a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, você tem algum destaque aí sobre o FIES, né? Sim, começam hoje as inscrições, o período de inscrição para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. E para você se inscrever, você só precisa entrar no site fiesseleção.mec.gov.br. Mas é preciso ter atenção porque o prazo das inscrições varia muito de acordo com a situação do candidato. As datas estão bem específicas. Do dia 20 ao 24 de março é para os estudantes que não são graduados e participaram do processo seletivo e não conseguiram financiamento. Do dia 22 a 24 de março é para os já graduados que também não conseguiram financiamento no primeiro semestre. E para os que participaram do processo seletivo regular do FIES de 2017, as datas das inscrições vão do dia 25 a 31 de março para os não graduados e 27 a 31 de março para os graduados. Então as datas estão bem específicas, assim, o pessoal tem que entrar no site para ver direitinho, analisar a situação. Lá no site do FIES. No site do FIES. Então, que a gente, aí tá o site, ó, fiesselecão.mec, aqui embaixo, .gov.br. Fique atento a esse calendário. Perdeu essa data, já é. Perdeu essa data e agora só no segundo semestre. Só no segundo semestre. E são bem complicadinhos, né? Para quem nunca fez, para quem já fez, para quem não tem graduação, para quem tem. Então preste bem atenção para não perder essas datas. Perdeu Agora só no segundo semestre ou ano que vem. Dançou, né? Só no segundo semestre. E artistas de diversos segmentos artísticos de Jacareí podem participar de um projeto cultural do SESI, que seleciona os trabalhos para compor sua programação cultural. As inscrições seguem até 31 de março. Quem nos traz mais detalhes é a repórter Maiara da Mata. A oportunidade de inscrever os seus projetos culturais para participar da programação aqui do SESI de Jacareí. Para conversar mais sobre este assunto, eu converso com o Paulo Coelho, que é diretor aqui da unidade. Tudo bom, Paulo? Então, para reforçar, pessoas que são envolvidas aí com projetos culturais poderão procurar vocês aqui do SESI para participar da programação, né? Exatamente, grupos musicais, grupos teatrais, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, desde que também, se a pessoa física tiver uma representação jurídica, elas podem participar do edital de chamamento de arte e cultura do SESI de Jacareí, que abrange toda a nossa região aqui. E para participar vocês divulgarão um edital, né? Então as pessoas têm que seguir à risca aí todas as informações do edital e trazer a documentação para vocês. Isso, basta acessar o site do SESI, estudar e cumprir todas as cláusulas do edital, trazer a documentação exigida digitalizada em CD para a Secretaria do SESI e fazer a sua inscrição aqui. E tem modalidade de teatro, modalidade de música, são diversas as atrações, né? Exatamente, atrações musicais, atrações teatrais, para privilegiar também o público da cidade de Jacareí e da região. Então, para finalizar, Paulo, vou pedir para você falar. As inscrições seguem até o fim do mês e já tem uma previsão de quando sai o resultado dos selecionados? Exatamente, o edital de chamamento ele vai até dia 31 de março, portanto todas as pessoas que quiserem se inscrever deverão se inscrever até o dia 31 de março e o resultado desse processo seletivo, dessa seleção de chamamento, será divulgado no site do SESI até o final do mês de abril e as apresentações serão todas no ano de 2017. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o SESI fica aqui na rua Antônio Ferreira Risini, no bairro Jardim Elza Maria, no número 600. Para conferir o edital, basta acessar o site do SESI, que é o jacareí.sesisp.org.br. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito obrigado, Maiara, pelas informações. Então você, artista de Jacareí, tem duas oportunidades agora. Não só o edital do SESI, como a Maiara nos trouxe aí no link, mas também o edital da Fundação Cultural de Jacareí segue aberto para os realizadores, produtores culturais conseguirem ali montar e oferecer as suas oficinas para a população de Jacareí. E será que hoje, primeiro dia do outono, seguiremos com temperaturas mais amenas como as do final de semana? Afinal, de acordo com a Patrícia Staffa, que está aqui do nosso lado, fã de Sandy Júnior, no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Confira agora a previsão do tempo da Climatempo. O outono começou agora há pouco, às 7 horas e 29 minutos, e traz com ele temperaturas mais amenas para esse início de semana aqui em Jacareí.
O céu terá algumas nuvens e a umidade relativa do ar fica em 74%, com 63% de chance de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima não deve passar dos 23. Amanhã, o tempo permanece com essas temperaturas mais agradáveis. A umidade do ar fica em 56%, sem previsão de chuva. A mínima fica em 13 graus e a máxima chega aos 25. Você sabe como é o processo de compras da Câmara? Vamos rever uma reportagem que explica como funcionam as licitações no Poder Legislativo de Jacareí. Que o processo de compras da administração pública é um dos mais importantes da Câmara, todo mundo sabe. Mas o que ninguém imagina é o quanto de trabalho é necessário de preparação até a compra ser efetuada. Para adquirir algo, a Câmara precisa abrir um processo licitatório. São 6 opções de modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Elas variam de acordo com o valor do objeto desejado e também de acordo com o tipo de serviço prestado. A licitação, ela é o quê? Ela sempre busca uma maior vantagem para o órgão público. Então, você faz a licitação para você ter opções, para você saber, você pesquisa no mercado quanto a média daquilo que você quer, né, do produto, da prestação de serviço, e você faz a licitação objetivando lucrar, né, ter uma maior vantagem para a administração, que tem que contratar com menores preços. O pregão é a modalidade mais conhecida e rápida de todas elas, e tem diferenças básicas para as demais modalidades. O caso mais comum que nós temos aqui na Câmara Municipal é o pregão, que é para aquisição de bens e serviços comuns, simples, corriqueiros, por exemplo, material de escritório, combustível, para esses tipos de aquisição. Uma das peculiaridades do pregão é a inversão das fases das outras licitações. No pregão, primeiro a gente define o vencedor, a melhor proposta, e depois a gente parte para a parte da habilitação. Nas outras modalidades, você publica a classificação, a habilitação, aí depois você tem que agendar um outro dia se os representantes não estiverem presentes. E no pregão não, o pregão é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. A gente acompanhou um dos últimos pregões que aconteceram em 2016, que foi a compra de cestas natalinas. Teve negociação de preços, conferência do produto e finalização da compra. Acompanhar os processos de licitação é um dos objetivos também do Observatório Social de Jacareí, projeto pensado dentro do conceito Jacareí 2033, elaborado por pessoas sem vínculos partidários e com o intuito de acompanhar os trabalhos municipais. A função do observatório é observar, ou seja, auxiliar a administração pública dentro das suas atividades, sobretudo naquelas questões das licitações, para que não ocorra erros de procedimento. Então, observado algum erro, o OAS ele comunica à respectiva autoridade da administração que está fazendo aquele certame público para que ele corrija aquele erro adequando-se às leis. Apesar de não ser mais transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, o munícipe pode continuar sabendo todos os detalhes dos pregões que acontecem na casa, acompanhando todo o processo no site da Câmara e os resultados pelo portal da Transparência. E para aqueles que quiserem participar como fornecedor, precisam ficar atentos às publicações oficiais. É muito importante que os fornecedores, que as empresas interessadas em fornecer para a administração, que elas consultem sempre a nossa página, que elas liguem aqui no nosso setor, para que a gente tenha cada vez mais fornecedores participando, desmistificando essa questão do pregão, que o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, e que venham cada vez mais participar aqui com a gente. Muito bem, lembrando então, reforçando o que foi dito na matéria, você que quer vender, quer ser um fornecedor da Câmara Municipal, você pode se cadastrar em nosso site www.jacarei.sp.leg.br. Lá você também acompanha dentro do portal Transparência o resultado dos processos licitatórios da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos conferir agora a localização dos radares móveis. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Das Letras, Malak Assad e nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio.
Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e São Jorge, e também na Rua Expedicionário Armando Cavalcante. Muito bem, aí a gente acompanhou então a localização dos radares. Patrícia, hoje à noite temos estreia do programa Contraplano. Sim, temos. Hoje a conversa com o Vitor Coppola, que é artista plástico desde criança, agora está retomando aos trabalhos, também bate um papo super legal sobre o envolvimento dele com marketing, ele abriu uma agência digital, tá bem legal. Aí do digital para o quadro. Digital para os quadros, essa conversa de trabalhar o lúdico, né, na internet e também na vida real, né, do concreto, né, no quadro. E a gente tem uma chamada dele aí, vamos conferir um convite, o Vitor convidando você a assistir esse programa? Bom dia pessoal, eu sou o Vitor Coppola e eu vou estar aqui no Contraplano falando sobre a minha exposição, sobre o meu envolvimento com os meios digitais e sobre algumas outras coisas. Eu espero todo mundo, é hoje às 8 horas da noite. Interessante que a exposição dele vai até o final desse mês, então dá tempo do pessoal conferir. É novinho ele, né? Como é que pode um rapazinho tão jovem já ser artista plástico, já ter aberto uma agência, já ter tanta coisa para falar e... Sim, ele não para, ele tem assim, se você for conversar com ele, são muitos projetos, eu acho que é muito dessa geração Y também, né? Que não consegue faz um monte parado. De coisa ao mesmo tempo, Sim. Né? Cheio de projetos, tá certo. E no próximo bloco vamos conversar sobre inovação e tecnologia com o professor Fabiano Porto, do Instituto Nikola Tesla, no Brasil. O Bom Dia Jacareí volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, já está conosco o professor Fabiano Porto. Bom dia, Fabiano. Você é vice-presidente do Instituto Nikola Tesla. Exato. O que é o Instituto e qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Legal. Bom, primeiro agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. O Instituto Nikola Tesla foi fundado há 5 anos no Brasil pelo descendente direto de Nikola Tesla, ele é descendente da irmã de Tesla, é Boris Petrovic, e é atualmente um dos maiores especialistas das tecnologias Tesla no mundo. E ele veio com o Brasil com o objetivo de promover 3 frentes de estudo que o Instituto trabalha. Na primeira frente, fala sobre a geração de novas fontes de energia sustentável. E aí dividindo por duas metodologias, as convencionais, que seria a geração solar, até a eólica, né? E as não convencionais, que daí entra plasma, entra captura de energia do meio ambiente, que Tesla afirmava que seria possível. A outra vertente é transmissão de energia sem fio, né, que realmente nós temos hoje tudo transmitido sem fio, né? E por que não a energia? E Tesla, mais de 100 anos atrás, já descobriu um método de transmitir energia sem fio que agora o mundo está descobrindo, né? Inclusive na Califórnia vai ser inaugurado um ônibus que, quando para no ponto, ele recebe energia elétrica para ser recarregado. E a terceira vertente é o biocampo humano, porque Tesla falava que o ser humano pode ser interpretado como uma antena, que recebe e emite ondas eletromagnéticas. Então, o Instituto também estuda como funciona esse campo energético do ser humano e como pode ser feito para se compreender ele e melhorar, né, aperfeiçoar, porque muito da nossa saúde está diretamente relacionada a isso. Então, esse ano o Instituto está dentro do Instituto CAP, em São Paulo, com um laboratório bem bacana para desenvolver os trabalhos. E é isso, agora realmente está num ano bem legal do Instituto para desenvolver essas ações aqui no Brasil. Fabiano, vocês então, o Instituto é bem... fala um pouquinho do Tesla para a gente, ele é bem focado no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Sim, o Nikola Tesla ele viveu, né, na Sérvia, Croácia, né, mas desenvolveu seu estudo nos Estados Unidos. E ele é chamado de rei dos raios, né? Mestre dos raios, né? Porque ele dedicou a vida a realmente compreender a eletricidade. E ele trouxe para nós um tipo de transmissão de energia que a ciência está descobrindo agora o poder disso. Na época ele foi chamado de louco, imagina. E hoje ele já é visto como um dos maiores gênios da humanidade, né? Não é à toa que hoje a empresa mais inovadora de automóveis, né, a Tesla Motors, utilizou o nome dele para justamente fazer essa homenagem, né? E ele descobriu formas de transmissão de energia que não se necessita de fios, porque você tem a corrente contínua,
e a corrente alternada. A corrente contínua é o que nós utilizamos atualmente, que é o que utiliza fios, né? Que você precisa conectar as coisas com fios. Você já deve ter achado estranho ir na serra, né? E ver aquelas torres de energia gigantescas. Você fala, cara, como alguém conseguiu colocar aquela torre lá? Então, assim, né? Essa é a energia contínua. É um baita de um esforço para se colocar fios e conectar tudo. E Nikola Tesla inventou uma maneira de não ser necessário fio. Mas ele patenteou diversas tecnologias que hoje nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, quando você aperta o interruptor na sua casa, você utiliza pelo menos 3 patentes de Nikola Tesla. Então, ele realmente revolucionou a eletricidade, né? Nos deu acesso a esse universo aí. Ele que aparece no filme O Grande Truque, interpretado pelo David Bowie nesse filme, o Tesla. Legal. Interessante. Também uma figura, tá no imaginário pop também, de alguma forma, né? Não Sim. todo mundo conhece, mas... Com certeza, porque o Tesla ele não foi um cientista convencional, né? Ele também fundou vários métodos de astronomia também, inclusive. Ele publicou um artigo que foi a partir daí que ele começou a ficar um pouco mal visto, digamos, que as pessoas não entenderam, né? Porque ele direcionava antenas de rádio para o universo e via que periodicamente acusava algum sinal, aquelas ondas de rádio, e falou, pô, mas o que está acontecendo? Daí ele estudou e viu que era quando um planeta passava por cima, a gente recebia um sinal. Então ele divulgou um artigo científico chamado Conversando com os Mundos. Porque não que ele estivesse conversando, mas ele falou, pô, eu estou recebendo sinal diretamente de um planeta, né? E aí isso foi visto, né, como um louco e tal, e daí a partir começou a ter, porque realmente ele diz, né, o meu trabalho é para o futuro. Ele diz isso. Ele tem várias frases. Ele desenvolveu essas teorias entre o final do século XIX e início do século XX. Isso, exatamente. Há 110 anos, mais ou menos, há muito tempo atrás, ele já estava fazendo tudo isso. É incrível, né? Fabiano, você está falando sobre energia elétrica sem fio. Isso para mim é revolucionário. Eu nunca nem tinha imaginado. É possível? Você falou que vai ser inaugurado onde? Na Califórnia? Exatamente. Isso daí é possível, mas a gente não tem o foco de estudo, né, nesses últimos anos, assim. Agora que está retomando isso. Na Califórnia vai ser inaugurado um ônibus elétrico, onde em todos os pontos de ônibus foi colocada uma placa embaixo do asfalto, que quando o ônibus para em cima, essa energia é transmitida, então ele carrega o ônibus sem fio. Isso já é utilizado por diversas indústrias. Em alguns componentes, no meio de processos industriais, você vê que há transmissão sem fio. Mas se você for observar, é muito óbvio, né? Eu acho muito óbvio, porque a gente tem internet sem fio. Olha isso, olha o tanto de informação que a gente tem. Nós temos onda de rádio, onda de TV, tudo sem fio, né? Então imagina, por que não a energia pode ser sem fio também? Mas nós temos que compreender essa complexidade desse mercado, né? A energia hoje ela está basicamente baseada em combustíveis fósseis ainda, então nós temos o carvão, o gás e o petróleo ainda com a matriz energética do planeta. E a gente compreende que isso não é possível continuar, né? Porque uma hora isso acaba. E essa transmissão de energia sem fio ela é uma quebra, né? de paradigma, né? Porque não é uma coisa comum. Então, muito deveria ser mudado na sociedade. Então, é por isso que é difícil essas tecnologias serem implementadas, né? E aí tem muita discussão para fazer em cima disso, né? Ainda tem bastante coisa para descobrir, né? A gente está entrando agora nessa era aí de começar a olhar essas tecnologias de forma real, científica, como o Tesla fazia, né? Agora olhando mesmo com um olhar mais de apoio mesmo, sabe? Não tanto de desconfiança. Uhum. A gente está falando aqui sobre tecnologia sem fio, a gente vai ter muito mais assunto aqui para conversar com o Fabiano, mas a nossa equipe saiu para as ruas e perguntou para as pessoas o que elas pensam sobre o crescimento da presença da tecnologia na nossa vida cotidiana. Vamos conferir. Meu filho mesmo me fala, mãe, quando está sem internet, amanhã eu estou sem vida. A minha filha dorme tardíssimo da noite. Ela fica no WhatsApp, no Facebook, entendeu? É complicado. Eu já consigo, eu durmo cedo, só olho assim, algumas mensagens, respondo, não sou viciada, não. Tudo nem é mais papel, nem é mais andar, essas coisas, é tudo tecnologia agora. Tipo,
eu preciso ir a um lugar, tem GPS, tem que usar a tecnologia. Eu preciso me saber que horário passou, preciso da tecnologia, entendeu? Tudo agora é tecnologia, tudo. Tudo. Se fosse pra você, assim, você esquece o celular em algum lugar e você tem que ficar o final de semana inteiro sem celular, como que você... Eu não fico. É a mesma coisa que minha mãe pegar, tipo, e me deixar de castigo, é a mesma coisa. E, nossa, eu não fico, porque, tipo, sei lá, eu fico entediada, necessito. Fica entediada, saindo sem fazer nada, sabe? Não é necessidade mesmo. Em casa, por exemplo, a gente para almoçar junto, tem esses momentos ainda. Mas tem que estar sempre pegando no pé. Senão, se deixar por conta dessa garotada hoje em dia, eles não estão preocupados. Eles estão só preocupados com joguinhos, com diversão, com celular. Então, essa garotada, essa nova geração, é uma geração cibernética mesmo. Eu sou dependente, sim, bastante. Porque, bom, tem que se comunicar com a família, é um jeito fácil de você conseguir um contato rápido. E eu também, tipo, a minha namorada tá grávida, então tem uma preocupação a mais para estar em contato todo o tempo. Qualquer preocupação, a gente entra em contato bem fácil e resolve os problemas. Eu já sei apagar Zap Zap. Fabiano, a gente viu aí, né? Minha filha tá sem internet, ela tá sem vida. Ou a garota também que falou, a gente estuda a internet, até andar, essas coisas a gente não faz mais. As pessoas quando respondem de tecnologia, o instituto de vocês, além de pesquisar novas tecnologias, novas possibilidades, vocês também tentam compreender os usos que as tecnologias estão tendo no cotidiano? Que a gente percebe quando as pessoas falam de tecnologia, elas estão pensando muito na internet. E às vezes a gente esquece que o tênis que você está usando tem tecnologia ali. O ônibus que parou ali do lado também está cheio de tecnologia. Tecnologia é tudo, toda a técnica, né, que o homem desenvolve é tecnologia. Talvez a gente separe isso da internet, que é uma nova forma de tecnologia. Vocês estudam isso também, essa relação? Sim, nós estudamos de forma indireta, né, porque o Instituto ele é bem científico, assim, então ele é bem focado em experimentos científicos e esse assunto é mais comportamental, né? Mas é claro que isso acaba acontecendo porque o Instituto se relaciona muito com os jovens, né? E você também como professor que atua com mídias sociais, você também tem essa questão do contato direto, né? Isso. Não só da ciência, mas na prática. Sim, aí como estamos sempre relacionando com essa área, a gente vê como isso tem crescido, né, ao longo do tempo, né? Especialmente depois da vinda do Facebook, WhatsApp, né? Imagina, o WhatsApp ele nem é tão antigo, né? Ele é relativamente recente. Veja a revolução que ele já está provocando no mundo, né? Então isso daí fez com que diminuíssem as fronteiras, né? Fizesse uma aproximação por meio da internet, por meio das ferramentas digitais, as pessoas conseguem dar vazão a tudo na vida, né? Desde uma oportunidade de trabalho até falar com a família, esporte, tudo, né? Então é fantástico, mas é claro que gera os desequilíbrios, né? E Fabiano, você está falando sobre Facebook? Vamos falar agora sobre Facebook. Tem muito assunto para a gente conversar. Aliás, uma matéria que você me reprovou na matéria de pós-graduação, quero deixar claro aqui, uma mancha na minha vida acadêmica, nunca tive nenhuma reprovação, mas a gente vai fazer agora o quadro do hino de Jacareí, vamos ver se o Fabiano vai continuar a música. A Sibeli, ela te excluiu do Facebook. Por causa disso. Excluiu. Ainda vou aprontar algumas com o Fabiano, ainda hoje no Bom Dia Jacareí, não perca. Mas, Fabiano, eu lembro que você comentou uma vez que, por exemplo, se eu digitar alguma coisa no... Vamos para o Google. Eu digitar uma palavra, vamos por islamismo no Google. O Google vai me dar resultados diferentes do que apresentaria para o Elton se o Elton digitasse a mesma palavra. Eu achei isso super interessante. Conta aqui pra gente como que é esse processo de seleção que o Google faz. Então, isso daí é um assunto bastante polêmico, porque existem muitas pessoas já comentando sobre a questão da bolha social, né? Que realmente as pessoas estão inseridas num ambiente digital de autoafirmação das suas opiniões, né? Da sua identidade. A pessoa ela não gosta de ser confrontada por nada que seja discordante dela. E essa gestão sobre o que você recebe de conteúdo, sobre o seu comportamento, o que você acessa, o que você clica. Exatamente, o que está ali, porque você pode, né, clicar e falar, não quero mais receber essa notícia, né? Então o Facebook já entende isso e fala, olha, realmente, então eu não vou mais te mostrar nada disso, né? Então
essa bolha social, ela acontece tanto no Facebook, que é uma mídia social, que é mais direto, né, porque você norteia, quanto no Google também. Eles descobriram que quando você digita uma busca, por exemplo, aqui no Brasil de determinado termo, e uma outra pessoa busca sobre esse termo em outro local, os resultados são diferentes. Então isso traz implicações muito interessantes, né? Porque a internet que você acessa não é a minha que eu acesso, né? E isso daí forma a nossa opinião, isso molda a nossa opinião. Então, se a gente observar hoje que nós temos países hoje como a China, que possuem 100 mil pessoas contratadas para diariamente retirar da internet da China tudo que seja discordante do que eles acreditam, que é o grande firewall, né, ou grande barreira que há na internet da China. Nova muralha da China. Exatamente. A muralha da China existe, continua existindo. É um negócio assim gigantesco, essa barreira de informação que a China coloca para o seu próprio povo, né? E isso daí, imagina que isso está acontecendo de forma mais indireta também na nossa internet. Porque se você não vê no seu feed de notícias, não vê no conteúdo diário, informações que discordam das suas opiniões, possivelmente você já está em uma bolha social, que dizem. Você fica num local como se fosse naquele seu mundinho, né? E você não enxerga que de repente você está sendo influenciado por essas pessoas que só pensam igual a você, né? E muitas vezes a crítica é a que nos faz evoluir no nível de consciência, né? E aí me faz lembrar daquele boato que teve recentemente de que o Facebook ia tomar conta das suas informações, ia publicar, mas na verdade e não é, né? Porque o Facebook já tem direito às nossas informações, já sabe de tudo, não adianta você publicar e acreditar naquilo que o Facebook vai tomar conta das suas informações e vai publicar a qualquer hora, porque isso já está no domínio deles desde o momento em que as pessoas entram no Facebook, mas parece que as pessoas se conscientizaram de uma certa maneira a partir do momento que alguém soltou aquele boato na internet e aquilo viralizou e o Facebook teve que se explicar depois, mas é uma coisa assim que o Facebook já tem o controle com certeza social disso tudo, né? Né? Sim, a gente já está numa sociedade completamente, digamos, monitorada, né? Nós temos os nossos dados expostos e isso daí, agências de inteligência, né, muitas vezes conseguem ter acesso. Então a gente viu recentemente aí o Wikileaks, né, divulgando centenas de milhares de páginas de que os serviços de inteligência, né, da CIA conseguem inclusive acessar as TVs conectadas, com elas desligadas inclusive. As câmeras também dos notebooks, dos celulares, as coisas supostamente todas podem ser acionadas. Exatamente. Então, assim, nós temos que ter essa consciência, não ficar pensando que, não, isso não acontece. Não, isso pode acontecer. Não é que está acontecendo nesse momento na sua casa, não é isso. Mas isso pode acontecer. Não é uma mensagem que você vai colocar lá no Facebook que vai mudar. Porque você já aceitou os termos de uso do Facebook. Só de você publica no Facebook, você não quer que o Facebook faça algo, não faz sentido. Não faz então, sentido. Você quer aderir ao Facebook. É uma empresa privada, Exato. Não é um serviço público. Exatamente. Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui, porque é começo de semana e muita gente está em busca de oportunidades de emprego. Vamos conhecer as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Jacareí. Nós temos então uma vaga para coordenador pedagógico lá no PAT, também uma para empregado doméstico, mecânico de manutenção, também uma vaga, pizzaiolo, uma vaga para recepcionista e uma vaga para técnico em manutenção de equipamento de informática. Lembrando sempre que o PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E o tema de hoje com o nosso entrevistado é tecnologia. Nós vamos rever agora uma matéria sobre esse tema e, nesse caso, a utilização de aparelhos celulares nas salas de aula. Confira. Ele é um dos símbolos da era digital. Cada vez mais os celulares estão presentes em nosso dia a dia, mas o uso deles é questionável quando o ambiente é a sala de aula. O que fazer? Nessa escola de Jacareí, era comum a utilização dos celulares até que começou a surgir alguns problemas. A gente foi trabalhando com eles por causa disso mesmo.
né, de acontecer, de mandar uma mensagem para a mãe. E aí a mãe liga para a escola para saber o que estava acontecendo. E acontecia, por exemplo, também, o pai pensar que o aluno estava durante o intervalo e mandava a mensagem. Isso já não ocorre mais também. A alternativa encontrada foi criar regras para que o uso seja disciplinado. Afinal, o celular também pode ser um grande aliado do aprendizado. O celular é utilizado em sala de aula como uma ferramenta pedagógica, né? Há um planejamento dos professores, né? Eles combinam antecipadamente o dia que eles utilizarão o celular em sala de aula com a supervisão do professor. No estado de São Paulo existe a Lei 12.730, de 2007, que proíbe os alunos de utilizarem o celular nos estabelecimentos de ensino do estado durante o horário das aulas. Em âmbito federal, existem 2 projetos de lei que pretendem proibir o uso de aparelhos eletrônicos portáteis. Os educadores dividem opiniões sobre a existência de leis e projetos sobre os dispositivos móveis. De início, para uma faixa etária, por exemplo, até uns 18 anos, deve ser aplicada 100% a lei. Após esse período, no nível universitário, um nível mais técnico, o aluno tem mais comprometimento com o entendimento da matéria para a sua vida, o seu cotidiano. Não acho que isso seja uma boa alternativa. Acho que o melhor seria o professor se preparar para lidar e se inserir nessa realidade, principalmente professores que vêm de uma outra geração que não estão acostumados com todos esses aparatos. Agora, por outro lado, também a gente percebe que o aluno deveria ser mais bem educado com o uso das relações das mídias sociais. Por isso, eu acho que deveria ser inserido nas matérias de ensino fundamental a educação social voltada para a tecnologia. Eu acho que a lei é importante, sim, é fundamental, desde que ela seja bem clara, né, detalhada, porque eles são da era digital. O mundo desses adolescentes, das crianças, é voltado para isso. Então, tem que ter a lei como critério de segurança, né? Segurança da própria escola. Em escolas onde os alunos são menores, as regras podem ser definidas pela própria instituição, mas na universidade acaba ficando a critério de cada professor. Então eu oriento a todos a deixarem no modo vibra. E ao tocar o telefone, ele sai da sala de aula, ele atende a ligação e retorna. É um meio termo que eu encontrei para evitar que ele não fique sem o celular, se ele precisar, mas também coíbe um pouco o uso daqueles que não precisam usá-lo, mas sabe que se precisar ele pode sair da sala de aula e utilizá-lo. Eu não proíbo. No entanto, que eu passo os slides e falam assim, ok, podem tirar a foto. Né? Eu faço esse tipo de atividade. Eu utilizo também o Face de uma forma, por exemplo, eu estou dando aula agora de gestão ambiental. Então, os alunos vão postar algumas informações curtas, muito curtas, textos muito curtos sobre a legislação ambiental no Brasil. Né? Então, essa forma de utilização ela é muito bem-vinda. Muito bem, a gente viu a matéria aí, os professores. É o dilema do celular. Eu dou aula também, eu também não proíbo. No começo, quando o celular começou a fazer parte da vida cotidiana, geralmente era um incômodo você estar trabalhando e o aluno no celular. Hoje em dia é impossível, eu como professor eu não faço nenhum tipo de... Eu tento usar a favor. Eu vi uma matéria uma vez de uma escola onde os alunos eles não usam mais lápis nem caneta, eles usam só o tablet. E aí perguntaram para o professor, mas e se faltar energia elétrica, e se ele não estiver com o tablet, se estivesse descarregado, como é que ele vai fazer para escrever? Aí o professor respondeu a mesma coisa que ele faz quando ele não tem lápis ou caneta, ele não escreve. A caneta também é uma ferramenta, também é uma tecnologia. Sim. Por que assusta tanto a gente, essas ferramentas novas? Sendo que, na verdade, a tecnologia já está presente há tanto tempo. Por que agora a gente fala tanto desse tema e a gente parece separar o real do não real, do virtual, como se fossem coisas muito diferentes? Não são só ferramentas? Sim. A questão é que agora essas ferramentas estão poderosas demais, né? A gente nunca teve na história da humanidade uma rede tecnológica tão robusta que nos possibilite ter qualquer tipo de experiência que nós gostaríamos de ter.
né? E com a chegada da realidade virtual, né, você vai realmente poder se transportar ao local, né? Então, hoje realmente o celular, ele até falam, né, que o celular é o supercomputador de anos atrás, né? Então, em um pequeno dispositivo, nós temos acesso a um universo de informação, a câmera de alta qualidade, a internet, né, que nos possibilita acessar qualquer tipo de informação, a meios de comunicação muito eficazes. Então, os seres humanos são comunicadores, por essência. Então, o celular, ele vem como se fosse dar vazão a tudo que o ser humano mais gosta, digamos, tem na essência de se fazer, né? Então, esse embate é porque nós estamos realmente numa transição, né? Se você for ver, o Facebook se iniciou em 2005, nós temos pouco mais de 10 anos de Facebook. E hoje 2 bilhões de pessoas utilizam o Facebook. Então, imagina como isso vai estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, com certeza a sociedade vai se adequar a isso, vai conseguir, de alguma forma, se acomodar, né, com todas essas tecnologias. Então, esses embates eles vão se tornar cada vez mais profundos, né, cada vez mais complexos. Mas isso é natural, isso é fruto do nosso desenvolvimento tecnológico, e o que a gente tem que fazer é não ficar alienado, né? A alienação que é um perigo. O que é uma alienação? É você se fechar naquela realidade e não permitir que expandir, né, o seu conhecimento, não permitir novas experiências que não sejam relacionadas ao digital. Então, igual nesse exemplo que você deu, o professor retirar a questão da caneta e do lápis, né? Então, poxa, não é apenas a questão da escrita, mas é a coordenação motora, é a forma como o nosso cérebro interpreta aquela informação que é colocada, né, no dedo. Então, é diferente. Então, nós temos que dar espaço a tudo, né? Mas ainda até a gente se adequar vai levar um tempo ainda, né? A gente está nesse período de transição, aí, de adequação a esse universo de tecnologias que existem por aí, né? Isso me faz lembrar daquelas questões, as velhas questões comportamentais em relação ao Facebook. Tem várias questões aí, mas eu penso muito nessa questão comportamental da pessoa que, por exemplo, em real, a pessoa real, ela é uma pessoa, só que virtualmente ela é outra pessoa. Ela consegue se transformar através do Facebook, ela consegue ser, talvez, não sei se é isso, aquilo que talvez pessoalmente ela não consegue ser, consegue se expressar, aquilo, virtualmente ela é outra pessoa, você desconhece aquela pessoa. Na vida real ela é totalmente diferente, geralmente mais recatada, mais retraída. O que você tem a falar sobre isso? Sim, isso daí realmente acontece e a gente vê isso muito nesses casos de bullying, né? Esses casos de bullying aí que a gente vê pessoas falando assim frases inacreditáveis, né, de uma violência impressionante, e quando você vai ver na vida real a pessoa é super tranquila, né, e daí muitas vezes tem programas, né, que chegaram a confrontar essas pessoas, né, encontra a pessoa e vai lá falar com ela pessoalmente, fala, pô, mas calma aí, você falou que, pô, precisa matar a pessoa que pensa assim, o que é isso? Daí o cara fica em choque, né? Porque é um momento, né? Ele está protegido pelo anonimato, ele está protegido pelo distanciamento físico. Então ele fala, né? Está lá, virou informação numa rede. E não é ele ali, né? Porque quando nós estamos fisicamente, se nós falamos algo, a gente pode, sei lá, né, receber um soco, né? A gente pode... Isso é muito exposto. A gente está exposto fisicamente, né? Agora, na internet, não. Na internet, a gente tem aquele distanciamento, né? Então, isso faz as pessoas agirem de uma forma mais livre, assim, mais espontânea, digamos assim, que às vezes fisicamente ela não teria essa coragem de fazer. Então, isso acontece, sim. Eu acho até que está sendo bem comum. Por exemplo, tem muitas pessoas que eu converso muito mais por celular, pelo WhatsApp, do que pessoalmente. Pessoalmente, às vezes, a gente até nem tem muito assunto, você fica meio sem graça e tal. Mas pelo WhatsApp dispara a conversa, pelo Facebook dispara a conversa. Eu acho isso um fenômeno. E até com relação a filhos. Dizem que as crianças, elas assistem muito celular e estão muito fixados, como o caso que a gente viu aí na matéria, mas porque elas veem os seus pais totalmente fixados no celular também. Eles também têm as suas dificuldades de comunicar. Com certeza. Eu acho que você agora vai ser pai, o Fabiano Porto pode ser pai a qualquer momento, a gente está esperando uma ligação. Com certeza, né? Os pais, eles também estão nessa revolução, né? Então, assim como é novo para os filhos, também é novo para os pais, né? Então, essa relação, esse desequilíbrio, ele
ele passa de geração em geração. Inclusive, a faixa etária que mais cresce no Facebook é de mulheres acima de 70 anos. Então, olha só que interessante. A inclusão digital, ela está trazendo também, né, para os idosos um relacionamento com os netos, um relacionamento com a sociedade que ela não consegue mais ter, né? E muitas vezes, nessa vida corrida, a gente acaba não vendo os idosos muito, né? A gente não acaba estando com eles como eles deveriam receber o carinho, né, que colocaram tantos a nós em tantos anos. Então, a internet, ela vem também como esse meio de comunicação. Então, apesar de haver os desequilíbrios, eu vejo que a internet, as mídias sociais, elas são o grande triunfo nosso como humanidade, assim. Como eu costumo brincar nas palestras que eu dou, que é a verdadeira revolução social da nossa sociedade. Porque atualmente qualquer pessoa tem voz. Qualquer Maria, qualquer João da nossa sociedade, ela pode chegar a milhões de visualizações, bastando um celular. Então isso, que sempre esteve na mão dos veículos de imprensa, né, dos rádios, TVs, jornais, agora está indo na mão das pessoas. E isso daí é muito poderoso, né? Isso daí é muito forte. E realmente é uma mudança assim, drástica na forma como nós organizamos a nossa sociedade. E é por isso que vamos ter tantos embates e tantos desafios para até a gente adequar. Imagine, os governos agora estão começando a entender. Nós vemos agora os prefeitos fazendo as lives, né, fazendo as transmissões ao vivo no Facebook. Isso é muito positivo, porque é uma coisa sem maquiagem, digamos assim, né? É uma coisa direta, autêntica, ele está ali. Se alguma coisa acontecer ao vivo, igual a gente aqui está falando para vocês, quando acontece alguma coisa que a gente tem que se virar, né? Não tem o que fazer. Então esse imediatismo, essa rápida comunicação, ela está transformando o mundo em todas as áreas, né? Todas as áreas, elas estão realmente revolucionando. Fabiano, eu vou provocar um pouco aqui, né? Quando você fala que a gente tem hoje esse acesso, essa liberdade nas redes sociais de falar o que quiser, isso empodera muito as pessoas, né? Por isso que às vezes acontecem os excessos. A pessoa, às vezes, na vida social, ela não tem espaço, não tem voz, chega na internet, ela tem seu público, ela tem a sua plataforma. E você falou de que antes a gente dependia das empresas. Mas se a gente parar e pensar que o Google e o Facebook, que tem um protagonismo enorme nesse processo de empoderar as pessoas e um protagonismo nas redes sociais, inclusive compram outras empresas que vão surgindo, de compartilhamento de fotos, também não é perigoso? A gente não tá... E a gente sabe que tanto o Google quanto o Facebook têm relações institucionais com governos, com outras empresas. Também não é uma ilusão esse poder que a gente tem? A gente tem o poder de usar a internet, mas a internet não tem um dono? Só uma provocação mesmo para você. Não, essa é uma questão Você falou da China, por exemplo, que está a internet totalmente dominada, e não é só a China. Exatamente. A gente fala de um regime de governo mais conservador, mas onde existe a liberdade, também o capitalismo também é dono dessa liberdade. É tanto poder assim? Exatamente, essa é uma questão fantástica, extremamente importante, né, nos dias atuais. Com certeza nós temos todo esse domínio da internet na mão de organizações, né, na mão de empresas privadas que visam lucro, né, acima de tudo. O Facebook governa, imagina, quase nosso dia inteiro, né, porque ele tem o WhatsApp, tem o Instagram e tem o Facebook, né. Então, assim, realmente, a gente... mas também... Todas as formas de controle que é exercido por governos também não são positivos. Veja o caso da China, por exemplo, ou do caso de países que tentam controlar esses canais. Porque aí fica muito perigoso, porque daí o governo ele pode controlar de forma muito mais direta. Tá falando mal do meu governo, eu vou tirar. Empresa privada, como ele não está na esfera de governo, ele induz, né, pressupõe uma liberdade um pouco maior, aquela questão de livre mercado, né? Então isso acaba reverberando para a internet também. Mas é por isso que eu defendo que a nossa maior causa, assim como sociedade, é realmente batalhar para que a internet sempre permaneça livre. Nós entendemos que ela não é livre totalmente, mas pelo menos não é algo como a China, que realmente você tenta acessar e não consegue acessar. Uma coisa é você tentar e não conseguir acessar. Uma coisa é igual atualmente, que você tem uma bolha, que é por interesse, mas se você for lá, você consegue. Se alguém te mandar um link, por exemplo, você acessa. Então, de certa forma, a internet ainda é livre. E existem diversos projetos de leis há décadas nos Estados Unidos e em outros lugares para regulamentar a internet.
para fazer com que a internet seja censurada, fazer com que a internet possa ser, tipo, digamos, de alguma forma controlada. E isso sim seria um grande perigo, porque isso nos traria alienação. É como, com certeza, o povo chinês está nesse momento. O povo, que eu digo, a massa dos chineses ali, se você parar e perguntar sobre questões do mundo, eles possivelmente vão ter uma visão completamente diferente do que é realmente. Então eu acho que a informação ela tem que ser livre, ela tem que ser o máximo possível acessável, né, pelas pessoas. Mas claro que isso nunca vai ser assim completamente livre, né? Será que, eu não tenho certeza, né, dessas coisas, mas você vê vários indícios de pessoas que criticam o Facebook no chat, alguma coisa, e tem a sua conta suspenso, a sua conta falada, suspeita de invasão. Então eu já tive uns 2 amigos que criticaram o Facebook no Messenger ali e tiveram um recado, opa, sua conta teve uma suspeita de fraude, veja bem, sabe? Então assim, é claro que acontece, todo mundo está querendo defender a sua imagem, está querendo defender sua visão, né? Mas enquanto nós tivermos uma internet que você pode publicar agora aqui um blog, começar a escrever e pode fazer um vídeo, colocar na internet, isso sai, isso é acessar, isso é positivo, né? Acho que a gente tem que batalhar para que isso realmente não tenha um filtro como a China faz. Aí, questões interessantíssimas sobre o Facebook, sobre a internet, sobre novas tecnologias aqui com o Fabiano Porto, mas infelizmente o Bom Dia Jacareí dessa segunda-feira fica por aqui, a gente tem que encerrar esse programa, apesar de todo o interesse nosso nessa conversa sobre tecnologia. Obrigada a Patrícia Staffa, que esteve conosco no primeiro bloco, obrigada a você, telespectador, por sua audiência. Fique ligado na nossa reprise daqui a pouco, às 11 da manhã, e obrigada, professor Fabiano Porto. Obrigada pela sua presença sempre aqui. Se quiser deixar alguma última mensagem, um último recado para o nosso público. Legal. Bom, primeiro agradecer muito, né, pela presença de estar com vocês, aí, pela oportunidade de estar com vocês. E eu gostaria de convidar você a participar, caso você tenha interesse, caso você tenha conheça alguém da área de ciência, né, os inventores. Hoje nós temos muitos jovens, né, com inventos, robótica, tudo. E também, se você quiser conhecer mais sobre essas tecnologias de Tesla, essas novas frentes de estudo, nós vamos realizar no dia 1º de abril, em São Paulo, o primeiro Tesla Day, que é um dia como se fosse uma feira de ciências que vai reunir diversos conhecimentos sobre tudo isso que está sendo desenvolvido pelo Instituto e que está sendo descoberto pelo mundo, né? Então, uma oportunidade muito bacana. Você pode acessar no site www.tesladays.com.br, que você vai poder saber mais do evento e se inscrever. Vai ser em São Paulo, na Vila Sônia. Então, é mais ou menos daqui do Vale, dá 1h30, mais ou menos assim. Mas vai ser a partir das 5 horas da tarde até 9 horas da noite, assim. Então, é bem interessante, bastante conhecimento. Tá joia. Você pode acompanhar, a gente falou tanto de redes sociais, né? Pode acompanhar toda a nossa programação no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e também a nossa página no Facebook, famigerado Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Fique por dentro da nossa grade de programação no site da Câmara Municipal de Jacareí, jacareí.sp.leg.br. Hoje à noite, como já falamos, temos estreia do programa Contraplano com o Vitor Coppola, que conversou com a Patrícia, fez o convite aí para você. Fique atento, é hoje às 8 da noite, com reprise às 23 horas. E uma última notícia, o Jacareí Rugby foi campeão brasileiro de Sevens na categoria adulto. Então o time venceu nesse último domingo lá em Niterói. Você vê aí os campeões. Lembrando que todo esse time, toda essa equipe é formada por atletas que se formaram aqui em Jacareí, lá no Jacareí Rugby, atletas aqui da casa, e agora são campeões brasileiros. Ao longo da semana nós vamos trazer outras informações sobre essa conquista do Jacareí Rugby. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço ao nosso amigo Wagner Scheber, também um abraço para a Salete Granato, também aqui da Câmara Municipal, e um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Fique ligado na nossa programação, até amanhã.